O capítulo 4, versículo 7. Quantos creem que Deus tem uma palavra para nós nesta noite? Amém. Jesus está na casa, igreja? Amém. Aleluia. Diz assim o texto bíblico: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém. Podeis assentar adorando e glorificando o nome do Senhor. Amados, na lista apostólica, nós vemos que existiram dois Tiagos. O Tiago, chamado Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, conhecido assim também como Tiago Maior. Por que Tiago Maior? Porque muito apareceu sobre a sua biografia, referências acerca da caminhada dele no ministério de Cristo. Tiago era um dos apóstolos que mais estava próximo do Senhor, juntamente com João e Pedro. Tiago, ele morre no capítulo 13 do livro de Atos por Herodes, decapitado. E também existe outro Tiago na lista dos apóstolos que é chamado de Tiago Afeu, ou Tiago Menor, por não existir tantas referências bíblicas acerca da sua biografia. Então, na lista apostólica, existiu dois Tiagos: Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Afeu. Porém, o Tiago que escreve a epístola não é o Tiago, filho de Zebedeu, nem mesmo o Tiago, filho de Afeu. Esse Tiago é irmão de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Maria, que se converteu após a ressurreição de Cristo, segundo o que Paulo escreveu aos Coríntios. Nós vemos que esse Tiago, ele teve um encontro com o Senhor somente após a ressurreição. Por mais que viveu a vida toda do lado do Mestre, só o reconheceu depois da ressurreição de Cristo. Porém, após esse encontro, depois que Jesus ressuscitara, o texto diz que ele se encontra com Pedro e os apóstolos, se encontra com mais de 500, e depois ele se encontra com o próprio Tiago. Tiago, ele se tornou pastor da igreja de Jerusalém, juntamente com Pedro. E então, nós vemos Tiago atuando no ministério pastoral, instruindo a igreja do Senhor. Tanto é que nós vemos que no início da igreja primitiva, no primeiro século, houve uma grande perseguição. Os apóstolos foram perseguidos, a igreja foi perseguida. E então Tiago decide escrever uma carta para consolar e confortar os corações daqueles que estavam dispersos, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, estava vivendo a diáspora, a dispersão, por causa da perseguição. Então ele inicia a sua carta dizendo o seguinte: confortai os vossos corações, mediante as provações e as perseguições. O pastor Tiago, ele está instruindo que, independente de toda crise, independente de toda afronta, independente de toda perseguição, independente de toda batalha, independente de toda guerra, independente de toda luta, independente de toda circunstância adversa, independente da dor que o ministério pode te causar, você, independente de tudo isso, deve permanecer regozijando e alegrando e jubilando e celebrando o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele instrui os irmãos dizendo: a dor não pode parar a vossa adoração, a perseguição não pode parar o seu louvor. E ele começa ensinando e dizendo que todo sofrimento, toda provação vai gerar amadurecimento.
Ele ensina que as provações, a circunstância adversa, a dor, as lutas, os desertos que nós encontramos no meio do trajeto, no meio do percurso, no meio da caminhada cristã, tudo isso contribui para o nosso amadurecimento. Então vai a primeira lição de Tiago para nós é essa: a dor não te enfraquece, a dor te fortalece, a luta não te diminui, a luta te acrescenta. Ele está dizendo: toda dor vai contribuir para o teu crescimento, toda circunstância adversa vai contribuir para o teu crescimento, toda batalha, toda guerra vai contribuir para o teu crescimento. Então entenda, jovem, independente das tempestades que a vida pode lhe proporcionar, Deus nesta noite me trouxe aqui para te dizer: vai te fazer crescer, vai te fazer forjar, vai te fazer amadurecer, vai te fazer lapidar na presença do teu Senhor. Ele começa a instruir a igreja dizendo: não pare diante das dores, das perseguições e das provações. Tiago vai ensinar vários ensinos em sua carta. E o interessante é que o ensino dele se assemelha com o sermão da montanha. Por mais que ele não aceitou o ministério do seu irmão Jesus Cristo, durante o ministério terreno, ele observava as palavras do Mestre. E quando ele se converteu, tudo aquilo que Jesus ensinou, ele está ensinando agora com maestria para aqueles que estão sendo perseguidos, estão vivendo afrontados, estão sendo julgados pela perseguição que a igreja tinha no primeiro século. Então ele ensina: não fazer acepção de pessoas. Ele ensina a buscar a sabedoria do alto. Ele ensina a não ter uma fé morta, sem obra. Ele ensina a trabalhar no reino de Deus. Porque deixa eu te dizer uma coisa, jovem: existem 3 classes de pessoas na igreja: os que trabalham, os que não trabalham e os que dão trabalho. Geralmente quem não trabalha dá trabalho. E não adianta ter fé se não tiver obra. A tua obra é morta. Então, em vez de dar trabalho, trabalhe. Em vez de dar trabalho, ajuda. Ou seja, jovem, não é problema, é solução. Então vai trabalhar, vai ajudar, vai botar a mão no arado e trabalhar na seara do Senhor. Ele instrui como trabalhar a serviço do reino. Ele ensina sobre não se ater às paixões do mundo, mas ele também ensina como ter resistência. Ele diz no capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Entenda que Tiago está ensinando diferente de João. João fala da força, Tiago fala da resistência. Não é somente usar força, mas é resistir àquilo que o inimigo está te atacando, está sobrevindo sobre a tua vida. É ter resistência. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. E não existe exemplo maior ou melhor para falar de resistência ao diabo do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Após Jesus ser batizado, ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo, e ali ele vai ser tentado pelo diabo. Em Mateus capítulo 4 nós vemos que Jesus, ele foi tentado pelo diabo, e ele teve resistência, e o diabo fugiu dele. Porque quando você resiste, o diabo vai embora, ele foge. É uma promessa da palavra de Deus. É interessante que quando Jesus estava no deserto, após a história que diz que
uma voz bradou do céu dizendo: este é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Jesus é levado para o deserto, e ali depois de 40 dias, jejuando. Quando nós lemos o texto de Mateus, é diferente de ler o texto de Lucas. Porque em Mateus, parece que o diabo só apareceu depois de 40 dias. Mas quando nós lemos o texto de Lucas, nós percebemos que foi 40 dias de tentação. Todos os dias, o inimigo batia a porta para poder tentar Jesus. Mas ele teve resistência. Ele resistiu. Ele suportou. Ele aguentou. O interessante é que o diabo vira para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sabe o que é interessante aqui? É que o inimigo queria trazer para Jesus uma crise de identidade. Já foi louvado aqui por vocês. E a estratégia do inimigo não mudou. Ele sempre quer causar em nós uma crise de identidade. Porque todo aquele que está vivendo uma crise de identidade, ele vive uma baixa estima. Ele vive com um vazio dentro dele. Ele vive com uma indecisão. Ele não tem uma direção. Todo aquele que está vivendo uma crise de identidade, ele não tem um objetivo, um alvo, um propósito. Ele não tem força. Ele não tem vontade. Ele entra em uma crise de angústia e até mesmo de ansiedade. Porque tantos jovens ansiosos, depressivos, porque estão vivendo uma crise de identidade. Irmão Diego, como eu resisto isso? Como eu tenho resistência diante deste ataque? Porque estou vivendo esta crise, não entendo o meu propósito, não compreendo o meu chamado, não sei nem mesmo aquilo que eu sou. Porque tem gente cantando com crise de identidade. Tem gente adorando com crise de identidade. E sabe o que o diabo disse para Jesus? Se tu és o Filho, quem é você? Se tu és o Filho, transforma essas pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus, igreja? Mas de toda a palavra. E qual foi a palavra que saiu da boca de Deus momentos antes? O que Deus falou acerca de Jesus? Quando ele está no Rio Jordão, sendo batizado por João, uma voz do céu falou: este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. A tua identidade é de filho, e quem nasceu para ser filho jamais vai ser bastardo. Quem está entendendo o que Deus está falando? Você tem uma identidade. Com a identidade, você é filho e não é bastardo. Você é filho e não é escravo. Você é filho e não é perdido. Deus me trouxe aqui para te dizer: não deixa as ameaças do inimigo te enganar. Você é menina dos olhos de Deus. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Cadê você que veio adorar? Cadê você que veio glorificar o nome do Senhor? Levanta a tua mão que eu tenho uma palavra de Deus para você. O diabo não vai te enganar, porque ele é o pai da mentira. Deus vai te dar resistência para quê? Para entender que você tem identidade, para entender que você é filho. Aleluia. Entenda que você tem uma identidade. Cadê o tecladista? Vai me deixar sozinho. Você tem identidade. E você tem que entender, independente de qualquer circunstância, eu tenho uma identidade. Você é filho.
Entenda o propósito de Deus. Você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Então não deixe o inimigo te enganar, dizendo que você não sabe o que você é, que você não sabe para onde vai, que você não sabe aquilo que você tem. Você tem a marca da promessa. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Ei, menina do Senhor, você é menina dos olhos de Deus. Ei, jovem de Deus, você é profeta de Deus, sacerdote de Deus. Vocês são geração eleita, vocês são nação santa, povo adquirido do Senhor. Então não entre em crise de identidade, porque tu é filho, tu é princesa de Deus, príncipe do eterno. Você tem um propósito. Então levanta a tua cabeça, sacode esta poeira, levanta a autoestima, porque você tem um projeto de Deus, e o projeto de Deus é exerça a vontade dele e cumpra a missão que ele te designou. Você tem identidade. O inimigo não muda a estratégia. Quando Nabucodonosor invade pela primeira vez o reino sul, o reino de Judá, o primeiro grupo que ele leva são de jovens. Por que de jovens? Ele invade por 3 vezes, mas o primeiro grupo que ele leva é de jovens. Porque o texto diz: para ensinar a língua dos caldeus, a cultura dos caldeus. Por quê? Porque jovem está no processo de transição da vida, está saindo da fase de criança para a fase adulta, está mudando, está vivendo uma transição, e no meio dessa transição muitas das vezes existe uma crise de identidade. Então é neste momento que é fácil manipular, que é fácil inserir uma nova identidade, inserir uma nova cultura, inserir novos costumes. Então vamos pegar o grupo de jovens, porque quando nós trazermos os mais velhos, os jovens já estão acostumados com a cultura dos caldeus e vão influenciar para que os seus pais, aqueles que estão vindo depois, entendam que também tem que entrar no ritmo da Babilônia, na pegada da Babilônia, na pesada da Babilônia. Então vamos mudar os jovens, traz eles para cá. Eles vão comer a comida que o rei come, vão beber a bebida que o rei come, que o rei bebe, vão vestir a roupa que o rei veste. Perceba, são vários dias de caminhada, de Judá até a Mesopotâmia, onde estava a Babilônia. Depois de vários dias no deserto, eles chegam famintos, eles chegam exaustos, eles chegam cansados. E sabe o que é interessante? A Babilônia quer mudar a identidade. Então muda o nome de Daniel para Beltesazar, Ananias, Misael e Azarias para Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo: vou mudar o nome, porque aí eu mudo a identidade. Eu vou mudar a identidade deles. Eles vão deixar de ser quem eles eram. O problema é que quando preparou o banquete, Daniel está cansado, Ananias, Misael e Azarias está cansado, exausto da caminhada, foram levados como escravo, mas agora estão diante do palácio do rei, para comer a comida do rei, para beber a bebida do rei. Mudaram o nome deles, dizendo: vou mudar a identidade, vou mudar a identidade dele. Mas sabe o que aconteceu? Quando colocou o banquete, Daniel falou: não como desta comida e nem bebo desta bebida. Ananias falou: também não como. Ei, Misael disse: também não como. Ei, ele disse: não vamos comer e nem beber a comida, comer a comida e beber a bebida do rei. Sabe por quê? Porque a Babilônia pode até mudar o nosso nome, mas não tira a nossa identidade. Quem sabe quem é, não se curva aos manjares da Babilônia. Quem tem identidade não se dobra aos manjares da Babilônia. Deus me trouxe aqui para te dizer: a Babilônia pode até mudar o teu nome, mas jamais vai arrancar a tua identidade. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Agora.
Pode te chamar de quadrada, pode te chamar de religiosa, pode te chamar de santarrona, pode te chamar de sem graça, mas não vai mudar a tua identidade. Você pode adorar a Ele, você pode adorar a Ele, adora. Você vai resistir ao ataque do inimigo, porque quem é santo não é profano. Quem está de pé não é caído. Quem é da verdade não se mistura com a mentira. Quem é quente não é frio. Quem é forte não é fraco. Eu estou sentindo Jesus da casa. Está entendendo? A mais diz que eu sou religiosa. A mais diz que eu sou sem graça. A mais diz que eu sou sem quadrada. A Babilônia pode até mudar o teu nome, mas não tira a identidade da igreja. Quem é santo é santo. Quem é limpo é limpo. Quem é verdadeiro é verdadeiro. Você pode adorar Ele. Vença a crise de identidade. Reconheça quem você é. Jesus teve resistência. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Se ele falou que eu sou filho, não preciso de opinião alheia. Está entendendo o que Deus está falando? Para de se preocupar com opinião alheia. Aí às vezes disseram isso, mas falaram aquilo. O importante é que o céu disse ao teu respeito. E o que o céu disse ao teu respeito está na palavra dele. Tu é filha, tu é filho de Deus, tu é projeto de Deus. Você é geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Você pode adorar a Ele por isso. Você tem identidade. Mas sabe qual foi a proposta dele? Transforma essas pedras em pães. Qual que dura mais? O pão ou a pedra? Qual que dura mais, o pão ou a pedra? Qual que dura mais, o pão ou a pedra? Qual que dura mais, o pão ou a pedra? Então vocês estão me dizendo que o diabo está trocando, querendo que Jesus troca por aquilo que é momentâneo, por aquilo que é duradouro? Ou troca aquilo que é duradouro por aquilo que é momentâneo? Então vocês estão me dizendo que o diabo está propondo para Jesus trocar aquilo que é duradouro por aquilo que é momentâneo. Qual acaba primeiro, o pão ou a pedra? Qual que acaba primeiro, o pão ou a pedra? Qual que acaba primeiro, o pão ou a pedra? Então ele está dizendo: troca aquilo que acaba rápido por aquilo que é duradouro, por aquilo que dura mais. Está entendendo? A proposta do diabo não mudou. Ele está dizendo para muito jovem: troca aquilo que é duradouro por aquilo que é momentâneo, troca aquilo que é eterno por aquilo que é de momento. E Deus me trouxe aqui para te dizer: cria resistência e diga para o diabo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo: vai resistir, e aquilo que é eterno não será trocado por aquilo que é momentâneo. O diabo não muda a estratégia. Ele sempre quer nos enfraquecer por aquilo que alimentamos. Adão e Eva não teve resistência e perdeu por aquilo que se alimentou. O diabo não, valente. Se alimenta deste pão e você perde como Adão e Eva perderam. Sabe o que Deus tinha para Adão e Eva? Uma eternidade sem provar a morte. Mas trocou aquilo que era eterno por aquilo que era prazer de momento. Sentiu prazer em se alimentar do fruto e perdeu a oportunidade de nunca provar a morte. A proposta dele não mudou, né?
Ele quer trocar na sua vida aquilo que é duradouro por aquilo que é momentâneo, aquilo que é eterno por aquilo que é transitório. A proposta dele não mudou, e Deus me trouxe aqui para te dizer: você tem que ter resistência para entender que o que é duradouro é melhor do que aquilo que é momentâneo. Um dia Jacó está preparando um guisado de lentilha. Chega seu irmão Esaú da caça, cansado. Ele diz: me dá um prato de lentilhas. Sabe o que Jacó disse para ele? Então me dá o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura tinha heranças espirituais, não somente herdades físicas, mas algo que era duradouro. E ele disse: estou prestes a morrer. Não confunda cansaço com morte, né? Porque nem todo mundo que está cansado está morto. Cansaço todo mundo sente na vida. Você acha que tem dia que o pregador não cansa de pregar? Que o pastor não cansa de pastorear? Que o profeta não cansa de profetizar? Só que existe uma mensagem para quem está cansado: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos... Isaías profetizou e disse que ele é o renovo. Se ele é o renovo, só renova aquilo que está cansado. Porque o pregador pode estar cansado, chega no culto, Jesus renova. O pastor pode estar cansado, chega no culto, Jesus renova. Nem todo mundo que está cansado está morto. Então não confunda cansaço com morte. O problema é que Esaú confundiu e preferiu aquilo que era momentâneo do que aquilo que era duradouro. Ele trocou o direito de primogenitura pelo prato de lentilha. O diabo sempre vai ter um alimento para querer te contagiar. Então toma cuidado com aquilo que você está se alimentando, porque tem gente se alimentando de coisas eternas, mas tem gente se alimentando de coisas terrenas. Tem gente se alimentando de coisas que são eternas e duradouras, e tem gente se alimentando de coisas que são transitórias e passageiras. Deus está dizendo: se alimente de coisas do céu, de coisas do alto. Resista ao diabo, se alimenta das coisas do Espírito Santo de Deus. Para de se alimentar por aquilo que é momentâneo e passageiro. Faça como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A bandeira já estava lá, o manjá estava lá. Todos os jovens comeram, mas eles disseram, o texto diz que ele propôs no seu coração. Sabe o que Jeremias disse? Enganoso é o coração do homem. Mas sabe o que Daniel fez com seu coração? Uma proposta. Só que quando você olha o termo hebraico, é impor para o coração. Deseja comer, mas não vai comer. Desejo me saciar com essa delícia, mas não vou me saciar. Você está entendendo? É você impor para o seu coração e dizer: eu até quero fazer, mas não vou fazer. Eu até quero cair, mas não vou cair. Eu até quero acariciar, mas não vou acariciar. É difícil dar glória a Deus. Diga aleluia, meu irmão, mas recebe essa palavra aí. Deus me trouxe aqui para te dizer: não se encurve as propostas do diabo. Prato de lentilha não é para você. Manjar da Babilônia não é para você. Proposta do diabo não é para você. Ele está dizendo: resista, aguenta, tenha firmeza, propõe para o teu coração. Luta contra você mesmo, porque a maior guerra é contra nós mesmos. Porque a gente canta aqui e parece estar de pé. É muito lindo a gente usar o uniforme do congresso. Mas e quando o congresso acaba? E quando o congresso acaba? Tem muitos jovens que saem de um congresso como esse
e já estão planejando qual talher pegar para se alimentar do manjar da Babilônia. Você está entendendo o que Deus está falando, irmão? Vai criar resistência ou você vai continuar nessa fragilidade espiritual? Irmão Diego, como eu crio resistência, como Jesus fez, como Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não vou trocar aquilo que é duradouro por aquilo que é momentâneo, não vou trocar aquilo que é eterno por aquilo que é transitório e passageiro. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Imponha para o teu coração e diga: não vou fazer, não vou me alimentar, não vou comer daquilo que o inimigo está me propondo a fazer. Então levanta a tua mão para receber que esses sites vão sair no seu celular, que essas práticas vão sair da tua vida. Ela está dizendo: você está de pé e não é caído, você é verdadeiro e não é mentiroso, você é santo e não é prova. Você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar. Deus está criando em teu coração resistência. Resista. 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 Irmão Diego, eu não consigo. Joga o celular longe, meu irmão. Qual o gatilho que te faz se alimentar do manjar do rei? Qual é o gatilho que aciona? É o que? O seu Instagram? Quando você passa nos réus, não aguenta, já viu. Depois eu mudo a página. Ei, desassocia isso, exclui o teu Instagram. Essa pessoa que você conversa, para de conversar. Se isola dessa pessoa. Está entendendo o que Deus está dizendo para você? O tema é de vocês. Então cria resistência nesse coração. E vou dizer o que eu faço. Enquanto o teu coração desejoso, que essa prática você não vai fazer mais, que esse erro você não vai cometer mais, que esta fragilidade não vai chegar mais no teu coração. Você vai receber força agora. Levanta a mão, só quem quer. Só quem quer. Só quem quer. Só quem quer receber força. Aqui. Pega. Ali. Pega a força. Agora. Vai. Tem força para vencer, para permanecer, para continuar, para resistir. Oh meu Deus, eu só estou sentindo Jesus. Ela vai cantar a balança esse jovem que está do teu lado. Balança. Fala para ele, vai receber força. 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 Alabaixo, levaca. Eu estou sentindo Jesus. Oh meu Deus, Jesus está aquecendo. Jesus está aquecendo. Recebe força do céu. Vai resistir, filho. Vai resistir. Não confunda fugir com fraqueza. Sabe o que Tiago ensinou? Fugir da aparência do mal.
Se não aguenta, foge. Se não aguenta, corre. Não confunda fugir com fraqueza, porque senão, quando Davi fugiu de Saul, ele era fraco. Senão, quando José fugiu da mulher de Potifar, ele era fraco. Não era. Fugir é sinal de resistência. Se não aguenta, foge, corre, some. Eu estou sentindo Deus. Recebe, 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 recebe. Ele te leva. Davi fugiu de Saul e não era fraco. Elias fugiu de Jezabel e não era fraco. José fugiu da mulher de Potifar e não era fraco. Está entendendo? Se não dá, fuja. Se não dá, corre. Se não dá, some na frente deste indivíduo, desta indivídua. Fuja, corra do pecado, soma da aparência do mal. Resista, resista, resista. Cadê você? Decide. Ele resistiu. O diabo transporta ele para o pináculo do templo. É o encaminho para o final. E diz para ele: lança-te daqui, porque está escrito: aos anjos dará ordem a seu respeito. Sabe o que Jesus disse? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Por que Jesus não se lançou? Seu Salmo 91 diz: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Se eu jogar esse celular no chão, ele cai sim ou não? Se eu jogar esse celular no chão, ele cai sim ou não? Vocês têm certeza disso? Se jogar no chão, cai? Se eu soltar aqui, vai cair? Você tem certeza disso? Por que você tem certeza? Porque existe uma lei. E a lei da gravidade diz: e se esse celular cair, sair da minha mão, ele irá cair. Então Jesus está respeitando a lei. Jesus está respeitando a lei. Se eu pular, eu caio. Porque existe uma lei. E toda lei tem que ser respeitada. Quer resistir o diabo? Respeita a lei. Eu estou sentindo Jesus aqui. Respeita a lei. Então, se não é para fazer, não faça. Se não é para beber, não beba. Se não é para usar aquilo que não é para usar, não usa. Se não é para deitar antes do casamento, não deita. Porque quem não tem atitude de te levar para levar, antes de te levar para a cama, não é digno de você. Deus está dizendo: respeita a lei. Observa a lei, guarda a lei, cumpre a lei. Respeita a lei. É conta de Jó.
Para de ir atrás de gatinha e gatinha. Porque gata arranha. Vai atrás de ovelha. Porque ovelha não tem unha para te arranhar. Toma cuidado com aquilo que você está procurando. Respeita a lei. Toma cuidado com a lei. Se a lei diz que é depois do casamento, é depois do casamento. Bota Jesus no meio desse relacionamento. Respeita. Vai resistir. Vai criar resistência. Mas como resistir ele, Diego? Ele é tão lindo. E ele passa lá em casa 7h30. Vem pro culto 6. Mas respeita a lei. Você está sentindo Jesus aí? Eu estou sentindo ele na casa. Ele passa às 7h30, 6h, tu está no culto orando, mas resista, respeita a lei. Eu encerro. Ele transporta ele para o monte. Aí ele disse assim: se tu me prostrar e me adorar, todos os reinos e as glórias deste mundo te darei. Sabe o que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás, porque somente a Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Jesus não está no templo, Jesus não está na sinagoga, Jesus não está no ambiente litúrgico, Ele não está na cerimônia de adoração a Deus. Sabe onde Jesus está? No monte, sozinho, num local isolado. Porque tem gente que confunde ou limita a adoração só no ambiente litúrgico. Saiu do local de liturgia, acabou a adoração. É uma geração que só se acende no culto. Acabou o culto, a lâmpada apaga. Porque a adoração não se limita somente nas quatro paredes, nesse espaço geográfico. A adoração é quando ninguém vê. Mas irmão Diego, eu canto na igreja. Levanta a minha mão na igreja. Falo línguas na igreja. E quando está sozinho? E quando ninguém vê? Você se prostra a Deus ou se prostra a proposta do diabo? Eu estou sentindo Jesus aqui. Essa palavra é muito forte. Porque não adianta estar de pé aqui caindo em casa. Não adianta estar de pé aqui caindo no banheiro. Não adianta estar de pé aqui caindo na internet. Deus me trouxe aqui para te dizer: tem que ser adorador aqui e tem que adorar lá. Tem que adorar aqui e tem que adorar lá. Tem que adorar aqui e tem que adorar lá. Você pode adorar a Ele. Sabe por que Deus levantou Samuel? Porque existia uma lei. Levítico capítulo 23. E a lei do candelabro é esta: que as lâmpadas permanecerão acesas continuamente e não se apagará. Sabe qual era a lei? A menorá tem que permanecer acesa. O castiçal tem que permanecer aceso. As lâmpadas não podem se apagar. Mas sabe o que o texto diz? Tem que estar aceso de manhã, à tarde e à noite. Não, vou repetir para você entender. Não pode só se acender à noite, tem que se acender de manhã.
Lâmpada não pode apagar de manhã, nem de tarde, nem à noite. Está aceso aqui, mas tem que acender na escola. Está aceso aqui, mas tem que acender no serviço. Tem que acender aqui, mas tem que acender em casa. A lâmpada não pode se apagar. Mas aí, sabe por que Deus chama Samuel? Um adolescente, um jovem, uma criança. Sabe por que Deus chama Samuel? O texto diz: e Deus chamou Samuel antes que a lâmpada se apagasse. Ué, se Deus chama Samuel antes que a lâmpada se apaga, é porque a lâmpada estava se apagando. Só que em Levítico capítulo 23 diz que a lâmpada não poderia se apagar. Se Deus chama Samuel antes que a lâmpada se apague, é porque a lâmpada estava se apagando. Mas quem é que toma conta da lâmpada? Quem toma conta da lâmpada é Eli, Ofni e Finéias. E qual o problema da geração de Eli, Ofni e Finéias? É que até acende a lâmpada, mas só na hora da liturgia. Acabou a liturgia, a lâmpada se apaga. Não, vou ser mais fundo, mais profundo. A geração de Eli só se acende na hora da liturgia. Não, mais profundo, só se acende com o microfone na mão. Mais profundo, só se acende com oportunidade. Mas Deus está levantando a geração de Samuel, que está aceso de manhã, que está aceso à tarde, que está aceso à noite. Cadê você que veio adorar? Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Não adianta acender aqui e apagar em casa, porque a adoração não se limita a um espaço geográfico. A adoração é independente do local em que você está. Sabe que Jesus disse para o diabo: para trás de mim, Satanás, porque somente a Deus adorarás e somente a Ele prestará conta. Quem peca não é o diabo, quem peca somos nós. Mas Ele prepara a armadilha, Ele prepara o laço, Ele expõe a bandeja, Ele prepara o caminho, Ele dá a direção. A pergunta é: vai continuar ouvindo a proposta do diabo? Ou vai aprender com Jesus a resistir Ele hoje? Eu entendi, irmão Diego, quando a proposta vem e fala: para trás de mim, Satanás, porque somente a Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Está entendendo? Então, se é para adorar a Deus, adora aqui, mas adora em casa. Adora aqui, mas adora na escola. Adora aqui, mas adora no quarto. Adora aqui, mas adora com o smartphone na mão. Deus me trouxe aqui para te dizer: não apaga, não apaga, não apaga. Cadê você que veio adorar? Cadê você que não vai apagar? Se coloca de pé e começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar. Glória, eu estou sentindo Jesus na casa. Cadê você? Cadê o ministério de louvor para adorar? Cadê você que vai adorar? Vai sair daqui tendo resistência para adorar em qualquer ambiente, para adorar em qualquer cenário, para adorar em qualquer situação. Adorar Ele. Enquanto o ministério de louvor adora, você adora Ele. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo Jesus na casa, eu estou sentindo a presença dele. Não deixa a lâmpada apagar, não deixa.